Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre transições e animações. Nosso conteúdo de hoje vai conseguir transformar os seus designs em designs num nível superior, tá? Então hoje a gente vai aprender a mexer com coisas que mudam o visual do seu site de uma maneira que isso interaja com o usuário durante o tempo, tá? Então, de alguma forma o seu layout vai se transformar durante a execução do usuário de acordo com estados do documento e de acordo com alguma modificação que você quiser fazer ao longo da vida da exibição da sua página, né? E não somente aquele mesmo visual desde o início até o fim, tá? Então, para isso eu preparei aqui para vocês um documento bem simples que contém 4 parágrafos. Eu criei um identificador para cada um deles, item 1, item 2, item 3 e item 4. Se durante a nossa estilização aqui for necessário, a gente pode usar então esses identificadores para configurar o estilo desses itens, tá? Então a gente tem aqui a nossa folha de estilo. A única coisa que ela tem aqui é o tamanho da fonte, tá? Eu aumentei para 2M para não ficar tão pequenininho para vocês, então ela está o dobro do tamanho que ela deveria estar, ok? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é algo que a gente chama de transição, tá? Então a transição, o que ela é? Ela é a maneira como o navegador deve exibir um item no intervalo entre ele ter um valor e ter outro valor. Então, por exemplo, né, vai ficar mais fácil de entender se eu vier aqui e estilizar um desses itens. Então, eu vou pegar aqui o item 2, por exemplo, da nossa lista, que é este parágrafo aqui, né? E nesse item 2, eu vou mudar uma configuração dele. Então, por exemplo, vou mudar background color. Eu posso usar BGC aqui, do Emmet. E vou mudar a cor de fundo, por exemplo, para azul. Percebam, né, que essa mudança que eu fiz, toda vez que eu recarrego a página, ela vem imediatamente aqui para o meu texto. Vou colocar uma outra opção aqui, color, por exemplo, e vamos colocar white, branco. Okay? E aí a gente tem esta configuração de cores, né, sendo aplicadas a esse item durante o carregamento da página, tá? Só que isso, na realidade, o que está acontecendo, né? O navegador ele vai colocar essa cor padrão dele e depois vai mudar para essa segunda cor aqui. E se eu quiser controlar o que vai acontecer nesse meio tempo, né? Entre o valor que tinha na folha de estilo do navegador e este valor aqui que eu estou atribuindo nesse momento, né? Eu posso fazer isso através da propriedade transition. Então, na propriedade transition, eu vou dizer para o navegador como que ele tem que fazer a transição de uma configuração anterior para uma configuração nova. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer uma transição da propriedade color aqui, mas dizendo que ela tem que levar 5 segundos para acontecer. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, que a transição do valor de color tem que levar 5 segundos para acontecer. Então, eu vou salvar. Na hora que eu salvar, o navegador vai recarregar. E presta atenção o que acontece com a cor desse item. Percebam que ele iniciou na cor padrão e levou 5 segundos para atingir essa cor que eu defini aqui. Ok? Então, isso aqui é qual propriedade eu estou controlando e aqui é o tempo que ele vai levar para fazer a transição. Então, se eu usasse aqui, em vez de color, eu usasse aqui background color, a transição seria da cor do fundo e não da cor da letra. Então, percebam que a letra já vem branca desde o início, mas a cor do fundo ela se altera com um intervalo de 5 segundos. Ok? Eu poderia colocar as duas, inclusive, separando por vírgula. Okay? Então, se eu separar por vírgula, ele vai fazer a transição das duas. Então, percebam que agora ele fez a transição de ambas
as propriedades. E eu também posso usar a palavra all para indicar que são todas as mudanças que ocorrerem. Okay? Então, percebam que aqui ele faz, inclusive, essa alteração de tamanho da fonte. Okay? Provavelmente não era isso que você estava imaginando, então tome cuidado quando usar a opção all. Okay? Percebam que o estado anterior a essa configuração aqui é o estado sem nenhuma configuração. Então, isso aqui é uma mudança e essa mudança tem que respeitar essa transição. Okay? Isso é importante. Então, vejam que eu posso fazer isso para itens separados, né? Então, posso fazer uma outra transição completamente diferente. Por exemplo, posso fazer uma transition aqui por exemplo, de font size só do tamanho da fonte em 2 segundos para esse item. E aqui eu posso dizer, por exemplo, que é só color e background color 5 segundos. Então, percebam que este item vai respeitar uma transição e esse item vai respeitar outra transição. Ok? Isso é possível de se fazer sem nenhum problema. Outra coisa que a gente pode querer fazer eu vou tirar isso aqui, são as transições referentes à mudança de estado. Tá? Então, por exemplo, né, digamos que eu não quero essa transição aqui desde o início, tá? No momento que esse item é carregado. Mas eu quero esse cara quando o mouse passar em cima desse item. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o pseudo-elemento hover, que a gente já viu em outro momento. Então, o pseudo-elemento hover, ele vai me dizer qual é a configuração para quando eu passar o mouse sobre o elemento. Então, digamos que esta configuração aqui de cor e fundo, eu quero somente quando passar o mouse em cima. Ok? E eu defini, obviamente, que esse elemento ele respeita a transição, né? Então agora ele só vai fazer essa mudança de cor quando o elemento receber o mouse. Okay? Então ele muda, né, de estado para branco e azul somente quando recebe o mouse. Percebam que a hora que ele perde o mouse, ele muda de novo para branco e preto, então a transição ocorre novamente. Okay? Ao contrário, né? Então ele está de branco para azul no fundo, agora ele vai de azul, quando eu tiro, de azul para branco, porque ele volta novamente à cor original. Tá? Então você consegue fazer transições muito bacanas com isso aqui e coisas bem interessantes nesse tipo, né? E aqui, claro, né, se eu usar all, né, percebam que ele ativa a animação quando eu altero o tamanho aqui, e agora ele vai ativar a animação dos outros itens neste outro momento. Tá? Então, novamente, muito cuidado com as transições all, né, para todas as propriedades. Configurem isso aqui conforme a necessidade. Tá? Então, vou voltar aqui para color e background color, e agora a gente vai entender, né? Primeiro, uma lista de propriedades. Segundo, é o tempo que ele vai durar para fazer a animação. A terceira propriedade que a gente pode passar aqui é a função de transição. Tá? Por padrão, a função de transição é a função ease. Então, a função ease, ela começa lenta, ela acelera um pouco e depois ela termina lenta novamente. Tá? Ela dá uma mudança bem natural. Se você usar aqui, por exemplo, easy in, essa redução é só na entrada. O término é mais rápido, assim como o restante da transição. Se você colocar easy out, a entrada é rápida e a saída é que é bem lenta. Né? Então, são algumas maneiras, easy in, out é as duas. Tá? Óbvio que você tem diversas outras. Então, por exemplo, você tem linear. Então, linear, ele
inicia numa velocidade e termina na mesma velocidade. Pode parecer que não tem nada se alterando aqui, mas eu vou mostrar para vocês que tem, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar novamente essa transição, essa mudança para vermelho, não no hover, né? Mas já desde o início. Eu vou pegar o item 3, o item e o item 1, vou colocar o 3 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui, e vamos usar funções diferentes, né? Então no 1 nós vamos usar o easy, que é o padrão, no 2 nós vamos usar o easy out, e no 3 nós vamos usar o linear. Então percebam que eles vão ter tempos diferentes, ok? Então isso que a gente chama de função de tempo, né? Vamos seguir agora. Eu vou colocar em verde aqui o que a gente vai alterar, né? Então vou usar uma outra função aqui, que é a função steps. Então a função steps eu consigo dizer exatamente em quantos passos eu quero que isso aconteça. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que isso aconteça em 5 passos. Então vejam só, percebam que ele vai como uma escada, né? Subindo degrau a degrau na quantidade de degraus que você indicou. Acho que fica até mais claro se a gente deixar na mesma cor. Então percebam, ele vai subindo em formato de escada, ok? E não numa função linear, que seria reta, ou easy, né? Que ele faz algo mais menos reto, né? Algo mais natural. Então, se você colocar, obviamente, steps 2, ele só vai ter 2 momentos diferentes, né? Okay? Se você colocar steps 1, ele vai fazer uma quebra drástica, né? 50% do tempo. Okay? Então aqui você pode controlar quantos passos você quiser, 10 passos, aí você coloca aquilo que você achar mais interessante, né? Com muitos passos acaba ficando muito parecido com o linear, né? Então geralmente a gente vai estar interessado aqui, quando é esse tipo de coisa, em bem menos passos, para ver como isso fica, né? Obviamente você também pode controlar o tempo. Outra coisa que você pode fazer é usar as funções cúbicas, né? Então você tem diversas funções cúbicas para fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês em outro site como isso funciona. Então eu abri aqui este site para vocês, Cubic Bezier. Esse site aqui ele tem uma maneira de você visualizar, muito bacana de você visualizar as funções, né? Então, por exemplo, você vai visualizar as funções como uma transição, onde este eixo é o tempo e esse eixo é o progresso, né? Então, se você tiver o linear, percebam que o tempo, né, no linear e o progresso, eles vão na mesma proporção, né? Então, vamos ver aqui, vou colocar uma duração de 2 segundos e a gente consegue ter aqui um controle, né, de como é que ele vai andar com o tempo. E a gente pode fazer, ó, ele vai comparar, ó, este aqui é o linear e o de cima é o que você criou. Então olha só, o linear ele vem do início ao fim na mesma velocidade. E o que você criou, ele faz exatamente o comportamento que você colocou. Então o easy é este comportamento aqui, ó. Eu tenho que importar, como é que eu faço aqui? Bom, enfim. Eu queria colocar, acho que eu tenho que arrastar? Não. Bom, enfim. Você pode criar o sua própria animação. Então, digamos que eu gostei dessa aqui e eu quero colocar esta aqui. Então, eu posso pegar essa função aqui, copiar exatamente esse texto que está aqui e usar esse texto aqui na minha transição aqui, ó, como uma função, tá?
Em vez de usar steps aqui, eu vou usar essa função Cubic Bezier. Eu vou salvar, olhem só. Percebam que ela escureceu e voltou a clarear. Então, vou salvar novamente, ó. Vejam, ela vai escurecer um pouquinho, depois voltou a clarear e escureceu novamente. Ela seguiu exatamente aquele gráfico que eu desenhei, tá? Então, desenhar essas curvas na mão é bem complicado, mas usando um site como esse que eu passei para vocês, vou deixar o link na descrição, facilita bastante, ok? Outro item que você pode controlar aqui, e o último deles, né, é um atraso. Então, por exemplo, você pode dizer que este efeito aqui, do primeiro item, só vai começar depois de 5 segundos. Então, qual é o comportamento que eu vou ter aqui? Quando os outros dois terminarem, o efeito do primeiro vai começar. Então, vejam se isso funciona. Os outros dois vão terminar e só depois vai começar o seguinte, porque eu dei um atraso de 5 segundos neles, ok? Então, são 4 configurações, né? A lista das propriedades que eu vou transicionar, o tempo que elas vão levar para fazer a sua transição, a função de tempo que ele vai usar e o atraso inicial para começar, ok? Nem todas as propriedades elas podem ser transicionadas, tá? Você precisa fazer alguns testes, tá? Mas, por exemplo, uma propriedade que não faz muito sentido de transacionar é itálico, por exemplo, né? Ou a fonte não está em itálico ou ela está em itálico. Não tem muito sentido, o navegador não consegue fazer coisas com itálico, por exemplo, né? Mas algumas propriedades você consegue transicionar, outras não. Então você aí vai procurar numa referência ou vai realmente fazer um teste e ver se ela transiciona ou não. Então, se você precisar de uma animação um pouquinho mais trabalhada do que essas, você vai precisar utilizar o conceito de animação mesmo do CSS, não o conceito de transição, tá? Eu vou desativar essa transição aqui, aliás vou tirar tudo isso aqui e vamos aprender a fazer uma animação num desses itens aqui. Vamos pegar o item 2 e vamos animá-lo de alguma forma, tá? Então a gente vai animar um item, né, a partir da propriedade animation. Então animation ela vai precisar obrigatoriamente de duas propriedades. Então o nome da animação é a primeira e o tempo que ela vai durar é a segunda. Então digamos que eu dei o nome da minha animação de minha animação. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Obviamente sem espaço, né? Como qualquer nome de variável. E você vai colocar um tempo, por exemplo, 10 segundos. Feito isso, você disse que esse item tem que seguir essa animação chamada minha animação durante 10 segundos. E como é que eu defino este item aqui, né? Este item aqui a gente define usando a estilização @keyframes, ok? @keyframes. E depois do @keyframes, o nome da animação, ok? Então é isso aqui que a gente tem que usar. Então aqui dentro vai ser feita o controle disto aqui, ó. Então esta animação vai seguir o que tiver aqui em keyframes, ok? E como é que funciona aqui dentro? Aqui eu posso ter um bloco chamado from e um bloco chamado to. Então é desse estilo para este estilo, ok? Então é assim que eu vou fazer a minha animação. Comece nesse estilo e termine nesse estilo. Então, por exemplo, eu posso dizer para ele que ele vai começar com cor de fundo azul e vai terminar com cor de fundo vermelho. Então, ó, veja bem, eu coloquei
uma condição inicial, né, um estilo inicial e um estilo final. E ele vai respeitar essa transição, né, essa animação toda, fazendo isso acontecer com 10 segundos de intervalo. Então eu vou salvar e vejam o que acontece. Ok? Percebam que o item ele vai do azul até o vermelho em 10 segundos. E percebam que antes ele não tinha nenhuma cor e depois também não tinha nenhuma. Ok? Eu só disse uma estilização para os passos da animação. Ok? Então, antes ele não tinha nenhuma cor e depois também não tinha nenhuma. Tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui é usar 0% aqui e 100% aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento. Tá? Eu vou diminuir para 5 segundos aqui para não ficar tão longo. 6 aqui. Tá? Então, percebam, né, que o comportamento é o mesmo com 0 e 100%. Porém, se eu fizer assim, né, isso me abre a possibilidade de, por exemplo, adicionar outros pontos intermediários. Então, por exemplo, digamos que eu quero aqui que em 50% ele passe por verde. Então, agora ele vai ter uma transição de 0 a 50 e outra de 50 até 100. Okay? Então, eu conseguiria, por exemplo, aqui dizer um tamanho de fonte, por exemplo, ele vai ficar 1.25 em aqui. Não, ele vai ficar 1. No intervalo ele vai aumentar a fonte e depois ele volta para a fonte normal. Olha só. E isso também é possível, né? Então percebam que só no ponto de 50% é que ele fica com essa fonte aqui. O legal da animação é que ele está, assim como a transição, né, criando os pontos intermediários para vocês entre os percentuais que você colocou, né? Então você consegue ter um controle bem bacana assim, sobre como você vai trabalhar com os itens aqui dentro, né? Então, vamos lá ver outras coisas que você pode fazer aqui, né? Você pode, por exemplo, colocar aqui a palavra reverse. Se você colocar reverse, perceba que ele vai começar no 100 e terminar no 0. Ok? Então, agora você pediu para que fizesse a animação de forma reversa. Okay? E você também pode usar, por exemplo, alternate. O alternate ele vai e... Aliás, ele só foi, né? Por que ele só foi? Porque a gente tem que dizer quantas vezes ele vai repetir. Então, digamos que eu diga que ele vai repetir 2 vezes e não coloque o alternate. Ele vai até 50%, até 100%, recomeça até 50% e até 100% e para. Então, se em vez de 2 aqui eu tivesse o infinity, agora ele não para mais. Ó. Perceba, 50%, 100%, começou de novo, 0, 50, 100, 0, 50, 100 e vai continuar infinito. Tá? Agora eu posso colocar aqui, por exemplo, alternate, para dizer que eu quero 0, 50, 100, 100, 50, 0, 0, 50, 100, 100, 50, 0. Então, 0, 50, 100, 100, 50, 0, 0, 50, 100, e aí vai. Ele vai ficar infinitas vezes e alternando conforme você pediu, né? Então eu vou tirar o infinito aqui e vou deixar também tirar isso aqui e vou diminuir aqui para 3 segundos, ok? Vou tirar essa... Bom, ok, pode ser assim. Percebam que uma coisa que a gente não fez ainda, né, é controlar se algum desses estados inicial ou final ele vai se manter no item antes ou depois do preenchimento, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar forwards, olha o que vai acontecer. Salvei,
Ele avançou, foi até o final e manteve a animação final. Se eu colocar aqui backwards, ele avança até o final e não mantém. Porém, se ele estivesse em reverse, aí ele manteria, ó, começou em vermelho, terminou em azul e então aqui, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: quando você usa o forwards, vou colocar um atraso aqui para vocês verem, 2 segundos para começar. O que acontece? Ó, ele aplica o primeiro possível, né, e retém o último. Se você tiver aqui com backwards, ó, ele aplicou aqui, ó, o blue e vai até o final, mas aí não segura o vermelho. Se você usar aqui both, aí ele vai segurar tanto antes o primeiro quanto no final o último, ok? Então isso aqui também é interessante. Você não precisa ter o intervalo, obviamente, mas é mais para a gente perceber que ele já segurou o item desde o início, tá? Okay? Então é muito interessante aqui o que a gente pode fazer na animação. Você pode colocar quantos passos você quiser aqui, pode colocar mais um passo, pode mudar outras propriedades, então fique à vontade aqui para colocar do jeito que você quiser, e a estilização para cada um desses você dá da maneira que você achar mais interessante, ok? Obviamente, né, você também pode usar essa animação quantas vezes para quantos itens você quiser, né? Então digamos que eu quero para o 2 e para o 4 também, não tem nenhum problema, você consegue usar para ambos sem nenhum problema, tá? A última coisa que eu quero mostrar para vocês hoje não é necessariamente algo ligado com transformações, com as animações e as transições, né? Mas é algo que é usado muito em conjunto, né? Apesar de ser uma especificação totalmente independente do CSS, que são as transformações, né? Então vou pegar aqui o nosso item 2, depois vamos fazer algumas transformações nele, depois a gente aplica juntamente com as animações para ver que tipo de coisa a gente pode fazer com isso, né? Eu vou vir aqui no item 2 e vou fazer uma das transformações usando a propriedade transform. Okay? Então é essa propriedade aqui que vai permitir que eu faça uma transformação, tá? E as transformações a gente vai escrever aqui em formas de funções de computação gráfica, né? São funções de transformação matemáticas. Então, a primeira função que a gente vai ver é a função translate. Então, o que é translação, né, na matemática? É você deslocar um elemento nos eixos, né? Então, eixo X, eixo Y, eixo Z. Ok? Então, isto é o que a gente chama de translação, tá? Então, eu vou fazer em 2Ds aqui para vocês, mas tudo que eu falar para 2D aqui vale para 3D também, tá? Então, digamos que eu quero que esse item ele vá 25 pixels no eixo X e 0 pixels no eixo Y. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Perceberam? Que esse item se deslocou aqui, ó. Eu vou colocar uma borda, acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Border, px, vou colocar um solid e vou colocar um silver. Vocês conseguem ver? Acho que não ficou muito claro, né? Vou colocar mais escuro um pouco. Ok, acho que ficou demais, né? Até feio. Bom, ficou melhor agora. Então percebam, né? Se eu tirar essa translação aqui, ó, que a borda ainda tem um intervalinho aqui, né?
se eu faço essa transformação, todo o elemento vai 25 pixels para lá, isso até ativa a nossa rolagem, ok? A rolagem vai até o cantinho ali, até o último pixel da borda. Então isso aqui realmente permitiu eu tirar o item da posição onde ele estava, transladando, né, ele no eixo X. Então eu também posso fazer isso no eixo Y. Então agora eu joguei 50 pixels para baixo. Obviamente que eu também posso fazer com menos na direção contrária, né? Agora ele foi para a esquerda e para cima, ok? Então essa é a primeira transformação que a gente aprende, a transformação translação, tá? 0 vai manter no lugar. Outra transformação que a gente pode fazer é escalar. Então, escalar é mudar o tamanho, redimensionar, tá? Então, se eu disser aqui, por exemplo, que esse elemento, deixa antes disso eu voltar para o padrão, que esse elemento vai ter 0,75 do tamanho dele no eixo X e uma vez no eixo Y, o que eu fiz? Eu diminuí o tamanho dele no eixo X. Percebam que se eu for para 50, ele vai diminuir mais ainda. E se eu for para 1,5, ele vai, na verdade, estender, né? Então, na verdade, eu estou pegando um item aqui e puxando, aumentando o tamanho dele horizontalmente, tá? Sendo que 1 é o tamanho padrão. Mesma coisa eu posso fazer aqui na vertical, né? Então agora eu reduzi na vertical da mesma maneira que eu poderia ter aumentado na vertical e obviamente não tem limite para o tamanho que você vai fazer isso, né? Você pode fazer em qualquer tamanho, só cuidado para não fugir do navegador e você não conseguir nem ver o que você está falando, tá? Okay? Então escalar é isso, é redimensionar ele como se você estivesse num programa de desenho qualquer e mudando aqueles quadradinhos nos cantos da imagem, né? Então esse é a função scale, é isso que ela faz, tá? A próxima função que a gente vai ver, percebam que a translate, você dizia em pixels, né? Quanto ela ia andar. A scale você está dando um multiplicador, ok? No tamanho. A próxima é rotate. Rotate é rotacionar, ok? Então, rotacionar, você rotaciona em graus, tá? Então, digamos que eu quero rotacionar esse cara em 45 graus, é assim que se escreve, né? Bag. Então, se eu rotacionar, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem, esse é o padrão. Se eu rotacionar esse elemento em 45 graus, ele gira 45 graus. Obviamente que se eu usar menos 45, ele vai no sentido invertido, né? Ok? Se você usar 90 graus, você vai ter um texto na vertical, né? Mesma coisa com menos 90 no sentido invertido. Se você usar 180, você vai ter um texto de ponta cabeça, ok? Percebam que o elemento funciona normalmente, ok? Não tem nenhum problema, nada que faça esse elemento parar de funcionar, ok? Normal. Perceba até que na seleção, ó, ele começa de cima, né? Okay? Ele começa a pegar o elemento de cima. Porque só visualmente que ele foi rotacionado, ok? A última função que a gente vai ver é a função skew, né? Que ela recebe dois ângulos, né? Ela vai receber um ângulo para x e um ângulo para y. O que faz essa função? Essa função, ela distorce o objeto, né? No x ou no y, ok? Então vamos ver como é que isso é. Se você usar 0, 0, né? São ângulos, 0 dag, você não tem nenhum dessa distorção. Então se eu colocar agora 10 graus aqui em x, o que ele vai fazer? Ele vai andar 10 graus, pro lado de cá, né? 10 graus para x.
Se você usar menos 10, é 10 graus no outro sentido, né? E óbvio, quanto maior a sua distorção, né? Se colocar 90, você não enxerga mais o objeto, okay? Então, tomem cuidado, né? 90 já vai estar na diagonal, tá? Então, usem um valor aqui menor, né? De acordo com a sua necessidade. Obviamente, né? Da mesma maneira, você também pode fazer isso na vertical, né? Então, tá pegando as bordas assim e deslocando, né? Então, 30 graus, você vai ter um texto. Percebam que é diferente de inclinar, né? Bem diferente de inclinar. Tomem cuidado com isso, tá? Maravilha. A última coisa que a gente precisa ver aqui é a questão se você quiser trabalhar isso aqui em 3D, tá? Então, para trabalhar isso aqui em 3D, você tem que tomar um cuidado diferente, né? Que é ter que definir a perspectiva, né? Então, quando você define a perspectiva, você está dizendo qual é o distanciamento dessa tela, né? Dessa camada onde está a tela em relação ao usuário, né? Então você vai dar uma coordenada Z, né? Que é onde esse objeto vai estar em relação à tela, em pixels. Então você vai dizer, a tela vai estar 200 pixels atrás da tela do usuário. Então você vai dizer aqui que na transformação que ele tem uma perspectiva de 200 pixels, tá? Isso você só vai conseguir definir testando, tá? E depois você pode fazer, por exemplo, uma translação no eixo Z, ou seja, afastar ou aproximar. Então, por exemplo, eu vou aproximar ele 100 pixels. Então, perceba, eu disse que ele está a 200 e eu quero trazer ele 100 pixels. Então, o que tem que acontecer com esse elemento? Tem que ficar maior. E se eu desse menos 100 pixels, ele tinha que se afastar. Então, perceba que quando eu faço a translação somente no eixo Z, né, eu estou afastando e aproximando esse cara nessa situação, tá? Se você quiser usar essa capacidade aqui, né, de 3D, você sempre vai ter que definir uma perspectiva antes, tá? Óbvio que você já poderia usar a própria função Translate 3D, quase todas elas têm um 3D, e aí você passa, né, todos os valores de x, de y e de z, e aí você tem a mesma função aqui, né? Se você estivesse fazendo aqui, por exemplo, rotate 3D, você vai dizer para rotacionar, não rotacionei nada. Se você rotacionar no eixo X, então vou rotacionar 30 graus no eixo X. O que é rotacionar no eixo X? É isso aqui, ó. Ok? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Rotate 3D, não é assim. É assim, depois o ângulo. Aqui o que você tem que fazer, na verdade, é o seguinte. Se você definir 0 em todos eles, você não está dizendo qual o ângulo que ele vai rotacionar, então ele não vai rotacionar em nenhum ângulo, nenhum eixo, tá? Você vai dizer um número aqui, então, por exemplo, eu disse 1, então eu disse que ele vai rotacionar no eixo X. Então, olha o que acontece. Ó. Rotacionei aqui, ó, eixo X, rotacionei o eixo X, o elemento ficou parecendo aqueles textos lá de Star Wars, né? Obviamente, se eu rotacionar mais, se eu rotacionar 90 graus, meu texto some, né? Vou colocar um pouquinho mais para vocês verem que ele vai rotacionando, ok? É assim que eu estou rotacionando. Vou voltar para 30. Se você usar aqui rotate no eixo Y, o que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui, né? Então, percebam, com 30 graus, com 60 graus,
e com 90 graus ele vai chegar a ficar assim, né? E até some, ok? E se você rotacionar no eixo Z, né? Você está aqui, você está girando ele, e é a rotação normal, né? Aí é mais tranquilo para a gente entender, é a função padrão da rotate, né? Vocês percebam que se eu usar as funções 3D, eu preciso definir uma perspectiva, tá? A perspectiva faz alguma diferença? Faz. Então deixa eu colocar aqui no Y aqui, por exemplo, né? Se a gente mudasse essa perspectiva, né? Trouxe para mais perto, agora vou levar para mais longe. Percebam, né? É a diferença de quanto essa tela que está sendo girada, né, está distante da tela do usuário. É essa perspectiva. Tá? É considerado daqui para trás do monitor. Né? Se você tivesse negativo, seria para a frente do monitor, mas isso raramente você consegue utilizar. Tá? Então, para trás do monitor e aí depois gira, né? Está 400 pixels atrás do monitor e girou. Aí fez o A praticamente ficar encostando no monitor. É isso que está acontecendo aqui em 3D, tá, pessoal? Então, obviamente, né? Tudo isso aqui você pode combinar, né? Então, primeira coisa, né? Deixa eu salvar esse cara aqui. Você pode fazer mais de uma transformação na mesma transformação. Então, vou dizer um rotate aqui de 30 graus e vou fazer também um scale de 0,75. Então, percebam, né? Eu coloquei duas funções no mesmo espaço, né? Então, deixa eu colocar menor ainda para ficar mais claro, né? Então, tanto rotacionou quanto fez o scale. Sei lá, posso fazer também um skew de 10 graus e posso fazer também um translate de 20 pixels por 100 pixels, ok? Tudo isso na mesma transformação, tá? Isso aqui também é possível de se fazer. E, claro, né, mais legal de tudo, eu posso fazer isso num estado, né? Então, vou fazer no item 2, no estado hover, e vou fazer essa transformação, né, somente no hover. Então, olha o que vai acontecer. Normalmente, o item está parado. Quando eu paro o mouse em cima dele, ele faz a minha rotação. Ok? Bacana, né? E o mais legal de tudo ainda, né? Agora, para completar, é você dizer que esse cara vai ter um transition de transform em 5 segundos. E vamos colocar aqui um is. E olha o que vai acontecer agora. Esse item só vai fazer a sua transformação quando receber o hover, mas ele vai ter que respeitar a transição, ok? Então você consegue fazer. Percebam, né, que quando ele perde isso, né, quando ele perde a transformação, ele volta da onde estava. Então isso dá para fazer efeitos sensacionais com isso aqui, ok? Todas as transformações, todas as transições. Obviamente você também pode usar as transições com animação a cada quadro, então você pode fazer, ele vai até 30%, volta, gira, depois desgira. Então dá para você fazer a brincadeira que você achar mais bacana, tá? Então é isso, pessoal. Essas várias ferramentas de animação e de transição, junto com as transformações, né, são muito utilizadas para fazer interfaces um pouquinho mais bonitas e um pouquinho mais criativas, né? Cuidado para não fazer algo que realmente dificulte mais a vida do usuário do que facilite, ok? Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.